pessoal, acabei de chegar de viagem e estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que, de certa forma, fala um pouco das práticas sistêmicas, em especial na advocacia. Porque muitas pessoas me perguntam quando que as práticas sistêmicas são utilizadas na advocacia e como elas são utilizadas. Se é uma intervenção, se é uma dinâmica, se é uma abordagem, se é uma constelação. Essas perguntas acontecem bastante e eu mesmo me faço essas perguntas algumas vezes. E o que eu venho dizendo para as pessoas é: aqui nós estamos falando apenas de semântica, é um nome, né? Assim como é um nome o direito sistêmico, assim como é um nome também a advocacia sistêmica. E o que a gente quer com esse nome? Será que esse nome define aquilo que a gente faz? Essas perguntas a gente pode começar a se fazer. O que define as práticas sistêmicas? O que define a advocacia sistêmica, o direito sistêmico? E quem define? Esse é o ponto. A questão é que existe uma teoria, existe um conhecimento que vem sendo utilizado na prática. E cada um utiliza esse conhecimento na prática de acordo com a sua atividade, de acordo com a sua profissão, de acordo com o seu trabalho. E observa os resultados. Então, muitas vezes, uma pergunta bem elaborada, uma pergunta que traz no seu conteúdo, no seu contexto, o conhecimento das 3 leis, pode até expandir a consciência do cliente ou levar o cliente a um outro olhar em relação ao conflito, que a gente poderia dizer assim, que ele, através dessa pergunta, tomou consciência de algo e percebeu algo novo e inclusive a possibilidade de uma solução. E aí, é constelação? O que é isso? E o que importa? O que nós queremos com esse nome? O importante para mim hoje, como profissional da advocacia, é contribuir com a justiça. É facilitar boas soluções, facilitar com que o cliente encontre soluções. E se com essa pergunta, ou com uma intervenção, ou com uma abordagem sistêmica, o cliente consegue observar algo novo, ou seja, ter um outro olhar, um novo olhar em relação ao conflito, para mim é o resultado que eu quero. É o resultado que me traz confiança, que me traz certeza de que esse conhecimento é importante, que esse conhecimento facilita e contribui para a solução mais rápida dos conflitos na justiça. E vou compartilhar com vocês, falando sobre isso, uma experiência que eu tive hoje. Cheguei de viagem, como eu falei, e vim para o meu escritório. Eu estava com a porta aberta da minha empresa, aqui da minha sala, aliás, de atendimento, e chegou um senhorzinho perguntando por um dos advogados do escritório que estava viajando, então ele disse se alguém poderia atender ele. A minha secretária, que já por hábito, né, que faz o cadastramento dos clientes, ela também faz uma filtragem, porque nós somos em vários profissionais aqui na empresa, então ela tenta fazer uma filtragem para encaminhar o cliente de acordo com cada especialização e também até para saber qual é a necessidade do cliente, porque muitas vezes o que o cliente quer ainda não é possível oferecer para ele, porque faltam algumas informações, faltam alguns documentos, então para que ele não perca a viagem, ela agenda um horário e pede para ele voltar com o que falta já em mãos. E eu estava ouvindo, porque minha porta estava entreaberta, mesmo porque eu ainda não estava iniciando nenhum atendimento, tinha acabado de chegar. E eu escutei ele falando muito bravo, que ele tinha um processo, que uma outra advogada tinha cuidado desse processo para ele, que era uma ação que envolvia um protesto indevido e que ele tomou conhecimento há um bom tempo atrás que esse processo havia findado e que ele teria direito a receber mais ou menos um valor de tanto. E que ele não conseguia mais falar com a advogada dele, que já tinha ligado várias vezes para ela não respondia, já tinha mandado mensagem, ela não respondia, e ele estava muito bravo. Então, a minha secretária disse que é de praxe
a gente não pegar processos que já estão nessa fase, né, de sentença, que ele deveria conversar com a advogada dele, tentar entrar em contato com ela, para verificar o que está acontecendo, que a gente não poderia fazer muita coisa. Mas eu então resolvi, mesmo porque era um senhorzinho, eu resolvi sair e fazer um pouco mais de perguntas. E conforme eu fui fazendo perguntas para ele foi ficando mais bravo, porque ele dizia que ele me mostrava num papel assim, olha aqui, doutora, já saiu sentença, já transitou em julgado, já foi para tribunal e diz que não tem mais recurso e tá. E eu fui fazendo perguntas para ele até que ele me disse que realmente o processo já tinha terminado já fazia 5 meses e que ele não conseguia ter retorno, que ele acreditava que a advogada tinha tomado o dinheiro dele e eu tinha que fazer alguma coisa. Eu disse para ele, olha, se o senhor está insatisfeito com o trabalho dessa profissional e o senhor realmente tem certeza do que o senhor está alegando, o senhor tem que entrar em contato com a OAB, que é a organização responsável pela fiscalização e pelo cuidado do trabalho dos advogados. Mas naquele momento eu falei, eu aprendi já com a experiência profissional. Muitas vezes o cliente conta uma história, mas essa história parte dos filtros mentais dele, essa história parte de como que ele recebe a situação. Então essa emoção às vezes ela é maior do que realmente é necessário para aquela situação, porque talvez ele já tenha vivido experiências parecidas, então ele já faz pré-julgamentos, porque é natural, né? O nosso cérebro funciona a partir daquilo que a gente já tem, né? E eu resolvi trazer ele para minha sala. Eu falei, peraí, peguei o número do processo, mesmo sabendo que eu teria uma restrição na visualização, abri o processo, dei uma lida com calma, e qual foi a minha surpresa? Eu verifiquei que efetivamente o processo já tinha terminado faz algum tempo, mas até o retorno dos autos para a vara de origem, até o trânsito em julgado, até então a parte ré fazer o depósito do valor condenatório, o juiz tomar conhecimento do depósito, a outra parte requereu o alvará, o juiz expediu o alvará, enfim. Ao que tudo indicava, advogado ou advogada, não lembro, tinha feito a retirada do alvará há poucos dias, e talvez ou não tenha feito o levantamento do valor. Aí eu fiz a pergunta para ele, eu falei, olha, ao que tudo indica, sua advogada faz poucos dias que ela retirou o alvará, talvez ela não tenha conseguido ir ao banco para sacar o valor, e então ele me disse, então talvez seja por isso que ela pediu os dados da minha conta. Esse detalhe ele não falou. Então assim, você veja, o cliente ele chega num estado emocional a partir de experiências que ele está vivendo que muitas vezes não é a realidade. É a realidade, mas a realidade dele, a realidade que parte das experiências pessoais de como ele encara a situação. É como a gente, quando uma vez sofre às vezes um acidente de carro e durante um certo tempo tem medo de dirigir, tem emoções a partir dessa experiência. E às vezes a gente entra num carro com alguém de carona, a pessoa faz um movimento e a gente acha que esse movimento foi imprudente, foi negligente, foi perigoso, a partir da nossa experiência, do nosso medo. Então esse cliente ele veio aqui num estado emocional que não era, digamos, condizente com a real situação do processo, mas provavelmente era condizente com a situação vivida por ele, de outras experiências talvez, ou de pessoas que tenham dito alguma coisa para ele que fez gerar uma preocupação. Aqui esse ponto não importa. O que importa é que ele saiu do meu escritório feliz, calmo, satisfeito e novamente confiante com a sua profissional, confiante com a advogada que ele contratou. Diferentemente, se eu não tivesse feito mais perguntas para ele, tivesse tido essa postura escutativa, tivesse me conectado à necessidade dele, talvez ele teria ido na OAB, feito uma acusação leviana, enfim. Então, nós profissionais da advocacia podemos sim, muitas vezes, contribuir com soluções de conflito, porque muitos conflitos eles nascem não de legislações
não respeitada, mas de sentimentos dos próprios clientes, como mágoas, ressentimentos, vingança, raiva ou até mesmo pré-julgamentos. Veja como uma simples postura escutativa, simples perguntas mais objetivas, e a gente diz assim, perguntas sistêmicas, podem solucionar um possível conflito que no mundo consensual, na realidade, não existe. Existe apenas na cabeça do cliente, né? Que no caso aqui nem era meu cliente, eu apenas atendi ele por ser uma pessoa de idade e porque ele demonstrava, através das palavras e do comportamento dele, que ele estava com uma necessidade. Então eu o atendi. E os bonecos que eu costumo utilizar na minha sala, o que eles fazem? Eles possibilitam que o cliente enxergue o conflito de fora. E muitas vezes, quando ele enxerga o conflito de fora, eu faço perguntas para ele. Então a situação é, você está aqui e a outra parte está aqui. Dependendo como ele posiciona os bonecos, eu faço a pergunta e ele diz, não é assim. Mas e se for assim que o senhor vê o conflito? Como é? Vou mostrar para vocês. Então aqui, por exemplo... Então assim, vou falar para vocês de uma cliente que chegou de uma situação e ela colocou ela assim e a parte contrária assim. Então eu disse para ela, o seu objetivo ele está aqui, né? Vamos imaginar que o objetivo dela então estivesse aqui, que fosse no caso o futuro, né? E eu disse para ela, olha, esse é teu objetivo, ele está lá na frente, é o que você talvez queira com o processo. Mas a outra parte, pelo que você coloca, ela não olha para esse objetivo, ela está olhando para trás. Quando você colocou esses elementos dessa forma, você olhando para frente, a outra parte olhando para trás, como eu posso entender? Para o que olha essa outra parte? Porque essa outra parte, digamos assim, olha para o passado. Foi então que ela me trouxe várias informações aqui do passado dessa pessoa, que conforme ela foi me trazendo essas informações que estavam aqui no passado, ela foi se dando conta de que os sentimentos que ela tinha em relação a essa pessoa, que contrariavam o desejo dela de atingir esse resultado e esse objetivo, eram emoções que no fundo não olhavam para a necessidade dessa outra parte de estar buscando algo que estava no passado e que tinha sido mal resolvida na vida dessa pessoa. Claro que o objetivo da minha cliente continuou sendo esse, mas ela conseguiu compreender que obrigar essa pessoa a deixar de olhar para aquilo que é necessidade dela e fazer esse movimento de olhar para o objetivo da minha cliente era muito difícil. E que assim como ela não conseguiria virar para olhar para o passado e atender a necessidade da parte contrária, talvez a parte contrária também não pudesse fazer esse movimento de atender a necessidade dela. Ou seja, que as razões dela eram as razões dela e que as razões da outra parte eram as razões da outra parte. E que então a gente teria que encontrar outras formas para que ela alcançasse o objetivo, que dependia sim desta parte, mas sem muito julgamento, sem sentimentos negativos, sem guerra, sem violência. E se esta parte não estivesse disponível para olhar para isso, então que talvez um processo litigioso fosse necessário. Mas um processo litigioso onde o respeito, a compreensão, a ampliação de consciência a partir dessa dinâmica estaria presente. Então fica muito mais fácil a gente trabalhar como advogado, porque a gente vai ficar apenas naquilo que nós somos especialistas, que é nas leis. Nós não vamos adentrar em sentimentos que são sentimentos das partes envolvidas. É muito difícil, sim, para nós profissionais da advocacia não atendermos às necessidades emocionais dos nossos clientes enquanto eles não se tornarem adultos e tomarem responsabilidade sobre os próprios sentimentos.
Porque assim a gente vai fazendo nosso trabalho jurídico, que é a especialidade da lei, e o cliente fica fazendo várias cobranças para atender a sua necessidade emocional durante todo o atendimento, todo o processo. Mas quando a gente antecipa isso e faz o cliente, de certa forma, curar essas emoções secundárias, ou até mesmo primárias que são dele, mas que fiquem para ele a responsabilidade de olhar para suas emoções, nós podemos sim atender a necessidade do cliente, mas apenas jurídica, e o cliente fica em paz, sabendo que nós estamos fazendo o nosso trabalho jurídico e que essa parte, que é a parte da emoção, ela já tem um pouco mais de compreensão e ela mesmo dá conta. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído com vocês. Na medida do possível, eu pretendo voltar a gravar mais vídeos aqui no meu canal, até para valorizar todas as mensagens que eu recebo, todo o carinho de vocês e compartilhar esse conhecimento que cada vez mais se mostra tão útil e tão importante na justiça e em diversas outras áreas de conhecimento. Quem quiser, deixe perguntinhas, deixe suas dúvidas, que na medida do possível eu vou gravando vídeos sobre esses assuntos que são dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima! Por isso, procure agora mesmo a doutora Bianca nas redes sociais ou acesse www.advogadasistemica.com.br e venha ser feliz!